Salve família! Ele foi o pesadelo de Pablo Escobar, o homem que desmantelou laboratórios gigantescos e peitou o maior império clandestino do planeta. Mas o preço por ser incorruptível na Colômbia dos anos 80 era alto demais. Hoje, eu vou te contar a história real de Jaime Ramírez, o herói que previu a praga que destruiria o seu país e decidiu enfrentá-la, mesmo sabendo que tinha um alvo nas costas. Mas antes de mergulharmos nessa investigação, já deixa o like, se inscreva para não perder nenhum caso como esse, e se você quer apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, clique no botão e seja membro do canal. Bora pro vídeo! Nossa história começa em Chía, no coração de Cundinamarca. Foi lá que no dia 6 de março de 1939 nasceu Jaime Ramírez. Filho de Alejandro Ramírez e Ana Rita Gomes, o jovem Jaime decidiu seguir um caminho de disciplina e serviço. Ele ingressou na prestigiada Escola de Cadetes General Santander para se tornar policial. Desde cedo, Ramírez já mostrava que não era um policial comum. Ele se destacava como um investigador brilhante. Já nos anos 70, ele começou a desferir os primeiros golpes contra o crime organizado. Naquela época, ele costumava dizer algo que parecia uma profecia, que o tráfico de substâncias ilícitas se tornaria a nova praga do mundo moderno. O tempo passou e a pergunta que fica é: será que ele estava certo? Com a ascensão dos grandes cartéis colombianos, Jaime não foi apenas mais um oficial. Ele se tornou um dos maiores e mais implacáveis inimigos que esses barões do crime já enfrentaram. O ano era 1975 e foi ali que Ramírez deu um dos seus golpes mais memoráveis. Ele desmantelou uma organização criminosa em Bogotá, liderada por Darío Carballo, o temido El Mocho. Nessa operação, a polícia apreendeu o equivalente a 150 milhões de pesos em substâncias ilícitas, além de uma montanha de passaportes falsos. Mas o fio da meada não parava por ali. Essa investigação levou a equipe de Jaime até uma propriedade em San Antônio de Tena. Foi lá que descobriram o laboratório de Verônica Rivera de Vargas. Guarde esse nome. Ela ficaria conhecida mundialmente como a Rainha da Coca, uma mulher que conseguiu dominar um mercado extremamente violento e controlado quase exclusivamente por homens. A integridade e os resultados implacáveis do coronel Ramírez não passaram despercebidos. Ele foi promovido a chefe da unidade especializada no combate ao crime organizado. Enquanto ele subia na hierarquia, uma outra figura poderosa ganhava destaque no cenário nacional: Rodrigo Lara Bonilla, o novo ministro da Justiça. Lara Bonilla sabia da reputação incorruptível de Ramírez e depositou nele toda a sua confiança. A missão era clara, mas perigosa: usar sua rede de inteligência para monitorar de perto as atividades de 30 nomes que eram apontados publicamente como os grandes barões do crime. E o resultado dessa parceria foi um terremoto no país. Em uma operação sem precedentes, eles conseguiram imobilizar 150 aeronaves, entre aviões e helicópteros, usados para o transporte de cargas ilícitas. Mas eles não pararam por aí. Lara Bonilla foi além. Negou licenças para empresas aéreas de fachada e denunciou diante do Congresso algo que chocou a nação: a entrada de dinheiro sujo no futebol, na política e até no mundo das celebridades. Essas ações atingiram em cheio o coração do cartel de Medellín. O golpe mais duro foi para Pablo Escobar, que após as denúncias explosivas do ministro, foi forçado a renunciar ao seu cargo na Câmara dos Representantes. A partir dali, Lara Bonilla se tornou o alvo número 1 dos criminosos. Mas o que eles não esperavam era que o coronel Ramírez estava um passo à frente.
Ele desmascarou um dos primeiros planos documentados para eliminar o ministro. Através de interceptações telefônicas estratégicas, o coronel ouviu os próprios homens de confiança de Escobar planejando o ataque. No final de 84, o alerta de Ramírez para Lara Bonilla foi sombrio. Todas as suas comunicações estavam comprometidas e aquele plano era apenas a ponta do iceberg. O perigo era iminente e a segurança do ministro precisou ser reforçada às pressas. O jogo de xadrez entre a lei e o cartel tinha acabado de ficar mortal. No auge da parceria entre o ministro Lara e o coronel Ramírez, foi lançada uma das maiores ofensivas da história contra o submundo organizado, a Operação Tranquilândia. Tranquilândia era um complexo escondido na imensidão da selva colombiana. O nome não era por acaso. Os grandes capos acreditavam que ali poderiam operar com total sossego, longe dos olhos da lei. O local abrigava laboratórios colossais, capazes de produzir entre 40 e 50 toneladas de coca por mês para o cartel de Medellín. Mas a paz dos chefões acabou em março de 1984. O coronel Ramírez coordenou uma operação cinematográfica, liderou mais de 100 homens em helicópteros e tomou o complexo de assalto, apreendendo toneladas de coca prontas para exportação. Esse golpe magistral transformou o coronel num homem de total confiança do governo americano. Só que essa vitória teve um preço. Ela despertou a fúria do cartel, e eles já estavam preparando uma resposta brutal. Após o golpe devastador em Tranquilândia, o coronel Ramírez entrou em contato com o alto comando da inteligência. Ele tinha informações de que Escobar e seus sócios estavam obcecados em eliminar o ministro. O próprio Lara Bonilla já havia confessado ao coronel, em diversas ocasiões, que aquela operação na selva provavelmente selaria o seu destino. Era como se o ministro soubesse que estava trilhando um caminho sem volta, disposto a sacrificar a própria vida para que o país vencesse aquela guerra. Para realizar o serviço, Pablo Escobar tentou primeiro contratar o grupo guerrilheiro M-19, oferecendo a fortuna de 150 milhões de pesos da época. Surpreendentemente, eles recusaram e até aconselharam Escobar a não tocar no ministro, temendo a proporção que aquilo tomaria. O coronel Ramírez continuou enviando alertas desesperados sobre novos planos de atentado, mas, infelizmente, o destino já parecia traçado. No dia 30 de abril de 1984, o cartel de Medellín cumpriu sua promessa sombria. Através da gangue dos Priscos, seus sicários mais implacáveis, eles concretizaram o ataque que abalaria as estruturas da Colômbia. O ministro Lara Bonilla tinha sido silenciado. Após a perda trágica de Lara Bonilla, o coronel Ramírez não recuou. Pelo contrário, ele intensificou ainda mais a sua luta. Ele assumiu pessoalmente a missão de garantir que o crime contra o ministro não ficasse impune. Com uma investigação meticulosa, Ramírez conseguiu o que muitos temiam: vincular diretamente os homens de Escobar à eliminação de Lara. A partir daquele momento, o destino estava selado. O coronel passou a ser o próximo nome na lista negra do cartel de Medellín. Com o passar do tempo, Ramírez deixou o comando da unidade especializada para buscar o próximo passo em sua carreira, a promoção a general de brigada. Houve quem dissesse que forças ocultas tentaram travar essa ascensão, talvez por medo das represálias dos capos, mas a justiça prevaleceu e ele finalmente conquistou a nova patente. Enquanto os coronéis Ramírez e Maza Marques se preparavam para o posto de general, um alerta vermelho acendeu na inteligência. Um informante revelou que o crime organizado estava oferecendo uma fortuna pela cabeça de um oficial que estava prestes a ser promovido. Maza Marques não perdeu tempo e enviou agentes a Bogotá para investigar a fundo. O alvo, como era de se esperar, era o coronel Ramírez. A polícia agiu rápido e descobriu diversos pontos de vigilância montados pelos criminosos ao redor da casa do coronel. Em janeiro de 86, um informante de alto nível confirmou o pior. Pablo Escobar havia contratado um grupo paramilitar por 25 milhões de pesos da época para eliminar o oficial. Para você ter uma ideia, corrigindo os valores para hoje, estamos falando de uma cifra que chega próximo a 2 milhões de reais. O comando da missão estava nas mãos de Carlos Espinosa, o Cuco. Eles já tinham investido pesado em armamento pesado no mercado paralelo de Medellín.
e passaram meses estudando cada detalhe da rotina de Ramírez, seus horários, sua família e até os veículos que utilizava. Mas Ramírez era um mestre da investigação. Ele não só descobriu o plano, como convenceu o governo colombiano a financiar uma operação de inteligência para pagar um infiltrado dentro do cartel de Medellín. Meses depois, aconteceu algo bizarro. Ramírez recebeu uma carta do próprio Pablo Escobar. No texto, o líder do cartel dizia: "Fique tranquilo, o que aconteceu é passado. Se um dia pensei em vingança, essa ideia já desapareceu." Mas será que dava para confiar na palavra do homem mais perigoso do mundo? Aquela carta de Escobar acabou sendo um movimento de mestre em um jogo psicológico mortal. O coronel Ramírez cometeu o que seria o seu erro mais grave. Ele baixou a guarda. Para piorar a situação, seu informante trouxe a notícia de que o executor contratado para o ataque havia sido encontrado sem vida em Medellín. Com a falsa sensação de que o plano contra ele tinha fracassado, Ramírez acreditou que finalmente teria um momento de paz. Sem imaginar que estava sendo vigiado, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Buscou sua esposa e seus 2 filhos, de 16 e 14 anos, e partiu para a propriedade de seu irmão em Sasaima. O detalhe mais perturbador? Ele foi sem nenhuma escolta. O homem que conhecia todos os passos do cartel estava agora, pela primeira vez, completamente vulnerável. Na tarde de segunda-feira, 17 de novembro de 1986, o destino finalmente alcançou o coronel Ramírez. Enquanto ele retornava para Bogotá pela estrada entre Mosquera e Fontibón, criminosos já o aguardavam em uma emboscada silenciosa. Jaime dirigia seu veículo com a esposa ao lado e os 2 filhos no banco de trás, quando um carro verde emparelhou e abriu fogo. Os relatos dos filhos sobre aquele momento são devastadores. Em meio ao caos e ao ataque implacável, o veículo do coronel acabou colidindo contra uma rocha. Os agressores, determinados a não deixar falhas, se aproximaram para garantir que o oficial não sobrevivesse. No fogo cruzado, a família também foi atingida. A esposa e os 2 filhos sofreram ferimentos, mas o alvo principal era Jaime, que foi atingido por dezenas de disparos. Em um momento de puro desespero e adrenalina, a esposa de Ramírez desceu do carro para proteger os filhos e ficou frente a frente com um dos agressores. Sob a mira de uma arma, ela implorou pela vida da família. Por um motivo que a história nunca explicou totalmente, o atacante hesitou, poupou a vida dela e, após confirmar que o coronel estava morto, fugiu do local. Mesmo diante de tamanha dor, no centro médico, a família tomou uma decisão nobre. Prometeram que não buscariam vingança. Em vez disso, honrariam a memória de Jaime Ramírez, sendo pessoas de bem. A partida do coronel foi uma perda irreparável para o Estado, mas o seu sacrifício se tornou um marco, fortalecendo a determinação de um país inteiro no combate ao submundo organizado. Na época, a cúpula da polícia e a própria presidência emitiram comunicados lamentando profundamente a perda, exaltando a trajetória impecável de Jaime Ramírez e prometendo mover céus e terra para punir os culpados. Mas, como aconteceu com tantos outros casos naquele período sombrio, a investigação não deu em nada. Enquanto o crime organizado celebrava a queda de seu maior adversário, a memória do coronel era deixada de lado. O desrespeito foi além. Ramírez foi eliminado apenas um mês antes de sua promoção a general. E num movimento que revoltou sua família, a polícia inicialmente negou a ele o título póstumo, alegando que ele não estava em serviço ativo no momento do ataque. Sua esposa, porém, não aceitou essa injustiça. Ela enfrentou anos de burocracia, superou obstáculos e bateu em inúmeras portas, até que, em setembro de 1992, 6 anos após o ocorrido, a justiça finalmente foi feita e ele recebeu a patente de general. Ainda assim, o reconhecimento financeiro nunca acompanhou a honraria. A pensão de sua viúva não foi reajustada, deixando um gosto amargo sobre como a instituição tratou aquele que foi, sem dúvida, um de seus maiores e mais corajosos homens. O coronel Jaime Ramírez não foi apenas mais um oficial. Ele foi um dos homens que lutou de forma mais eficaz e estratégica contra os cartéis nos anos 80. Sua atuação foi tão devastadora para o crime que o próprio Pablo Escobar o colocou como o alvo número 1 a ser eliminado.
Na minha visão, o Coronel Ramírez foi a definição de um verdadeiro herói. Um homem que, mesmo sabendo do preço que poderia pagar, nunca recuou diante da corrupção ou do medo. Por fim, ele enfrentou o impossível para tentar dar um futuro melhor ao seu país. E seu legado merece ser lembrado. Salve família! A história do general Jaime Ramírez nos mostra que, mesmo em tempos de escuridão, a integridade de um único homem pode abalar impérios. Ele não foi apenas um oficial, foi um símbolo de resistência que o tempo e a burocracia tentaram, mas não conseguiram apagar. Se você acha que histórias de heróis reais como essa precisam ser mais conhecidas, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda demais o YouTube a entregar este tributo para mais pessoas. E se você quer entender os bastidores dos casos que mudaram o mundo, se inscreva no canal e ative o sino. Nos vemos em breve. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!